O ego é como a escuridão. Não se pode abandonar a escuridão. Pode-se apenas introduzir a luz. No momento em que existe luz, a escuridão deixa de estar presente. Deixa um ecopinito aqui. Essa luta é constante na minha vida. Nem sempre eu venço, mas toda vez que eu venço, eu me sinto muito mais livre, mais leve e com uma sensação de vitória, com uma sensação de poder sobre mim mesmo. É um conhecimento que eu tentei te explicar há muitos anos atrás, mas que talvez hoje seja tarde, eu não sei. Especificamente há 11 anos atrás, em 2014, eu fiz um vídeo chamado A Morte do Ego. Talvez naquela época eu não era maduro o bastante para explicar um conceito tão frágil, tão complexo e que muitas pessoas acabaram entendendo errado. Eu vou tentar falar sobre isso de novo, porque de lá para cá, desses 11 anos para cá, eu vim aprimorando a mim mesmo, o meu conhecimento e o meu ego. E hoje eu posso te falar com muita clareza o que realmente significa a morte do ego, como isso é bom para a nossa vida e como atingir esse estado. Pensa na roupa que tu tá usando, no time de futebol que tu torce, na mulher que tu gosta, que tu é apaixonado, naquilo que tu quer se tornar no futuro, qualquer coisa. Tudo isso é o ego. Mas como que esse ego ele pode ser prejudicial? Por que ele é prejudicial para a nossa vida? Vou explicar de uma maneira muito simplificada, tá? Imagina que nós temos um eu bem interno mesmo, que é algo que nos liga a Deus, algo que nos liga ao éter universal, algo que está interligado com todas as outras coisas. É um estado pleno de presença e ausência ao mesmo tempo. É um estado de ordem e caos. É simplesmente aquilo que eu posso chamar de vida, que a gente não consegue definir direito. É simplesmente uma coisa que a gente sabe que existe e que está dentro de nós e dentro de todas as outras pessoas também. Essa coisa, esse eu verdadeiro, ele não tem forma. Ele simplesmente é, ele simplesmente existe. Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é vida, mora nessa instância que a gente vai apelidar provisoriamente de eu verdadeiro. Só que esse eu verdadeiro, ele se encontra, entre muitas aspas, em um ambiente indefinível, indecifrável. E ele quer se fazer real no mundo etéreo, no mundo da matéria, nesse mundo aqui. E aí ele precisa criar uma ferramenta chamada ego. O ego, nesse sentido, ele tem uma importância muito grande, muito forte, que é a importância de fazer com que eu me projete para o mundo. Tomando um certo cuidado para a gente não cair num papo muito esotérico, vamos chamar esse ego de uma ferramenta de existência. O meu ego serve para que eu me projete para o mundo, ou seja, vou me usar como exemplo o meu ego, meu alter ego Copini, moldado ao meu bel prazer, projetado para você, para causar uma determinada impressão para você. Então tudo que eu tenho, tudo que eu sou, mora no meu ego. A BMW que eu dirijo, que eu comprei vermelha, é um ego. Essa roupa que eu estou usando aqui é ego. Esse lugar que eu decidi vir gravar é puro ego. A qualidade das minhas palavras também é ego. Tudo é ego. Quando eu usei o termo a morte do ego lá no passado, talvez eu exagerei um pouco para chamar atenção. Eu não quero que o ego morra. É impossível que o ego morra e também, se fosse possível, não seria nada saudável. Talvez o mais próximo e fiel do termo morte do ego seria o estado de nirvana que os yogis lá do Himalaia atingem, onde a existência deles não está mais nesse mundo. Portanto, o ego ele precisa existir. Mas a um nível mais grosso, a grosso modo, tudo aquilo que nos prejudica, de certa forma, são decisões do ego. São decisões que eu tomo e ações que eu faço para que, de alguma forma, eu me sinta melhor perante aos outros. O nosso eu e o nosso ego querem existir, eles querem manifestar vida.
O nosso eu verdadeiro manifesta a vida vivendo, estando presente no momento. Estou aqui presente no momento, olha que lugar lindo, estou desfrutando. Isso é o eu verdadeiro se conectando com esta natureza linda. Mas e o ego? O ego também quer se fazer vivo, quer ser visto. O ego já vai tomar atitudes para que eu seja visto pelas outras pessoas, para que ele se projete no mundo, para que as outras pessoas olhem para mim e vejam em mim um respeito maior, um poder maior, um status maior, um dinheiro maior. Como se eu tivesse chegado nos 35 anos e quisesse provar para o mundo tudo que eu já conquistei, tudo de bom que eu já fiz na minha vida. É por isso que esse ego, esse eu existem. Tem um fundamento por trás. Tem uma premissa da minha filosofia de vida que também é a tua, que é a filosofia de vida Alpha Life, que diz exatamente o seguinte: não lute batalhas que não são suas. Não levante bandeiras que não são suas. A tua única luta é contra si mesmo, ou melhor, a favor de si mesmo. É querer ser melhor para ter uma vida mais foda, mais governança pessoal e para que a tua vida seja mais vida e menos morte. Como que o ego se aplica nisso? O que as pessoas estão fazendo nesse exato momento? Nessa época do ano? Elas acabaram de sair do carnaval. Elas estão se preparando para uma eleição. Elas estão brigando com direita versus esquerda. Elas estão assistindo futebol. Elas estão assistindo Big Brother, tá passando nesse momento. Elas estão assumindo bandeiras, inclusive sobre conflitos geopolíticos, como se um lado ou outro tivesse mais certo. Pode ser que esteja, mas aquilo não me representa. Como se uma religião ou outra tivesse mais certa e eu vou me conectar com aquilo porque eu me sinto envolvido naquela tribo. Religiões, países, esportes, hobbies, partidos políticos, influências, músicas, qualquer coisa pode gerar uma tribo. A tribo é composta unicamente do ego, que faz com que eu queira participar de um grupo, que faz com que eu defenda uma causa que não é minha, que faz com que eu admire uma pessoa a qual eu queira parecer e não viva quem eu sou de verdade, matando minha originalidade, que faz com que eu esteja completamente preso. As brigas políticas deixam bem claro que o brasileiro não entende muito do conceito sociopolítico, geoeconômico, matemático, esquizofrênico. Ele só entende que o A é melhor que o B porque eu me alinho mais com A e se tu é do B eu te odeio. E eu só gosto de quem é do A. Eu até entendo em certo ponto, mas tu entende que nenhum político, nenhuma causa política, nem mesmo uma religião ou até mesmo uma causa social está lutando em prol de você? Talvez eles dizem que o lado A é a favor de um tipo de pessoa, o lado B é a favor de outro tipo de pessoa, mas isso tudo é uma grande propaganda. Na prática, é um partido querendo o poder do outro, é o poder fazendo mais poder, é a Matrix preservando o poder. Ninguém tá nem aí para tua causa, a causa individual. E talvez as pouquíssimas pessoas que até estejam aí para tua causa não terão forças o suficiente quando se prostrarem contra o sistema, contra a Matrix, que é muito mais forte e que só visa poder para si próprio. O que esperamos de nós mesmos é uma limpeza total de qualquer tipo de bandeira, de qualquer tipo de informação que está atrelada ao nosso ego. É como se tudo aquilo que tu é hoje, que tu se tornou, que tu acumulou dentro de ti, fosse jogado fora. E aí sobra um eu pelado, né? Um eu sem casca, sem máscara, sem fantasia, que está indefeso, está nulo, está virgem. E é exatamente isso. Ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser construído. E aí eu uno outra premissa da nossa filosofia, que é: você é um eu que precisa ser construído, você tem uma vida que precisa ser construída, a qual você decide, mas decida com sabedoria. Você precisa criar em torno de si mesmo, para ser coisas e ter características que são escolhidas por você, e não por tu achar que pertence a um determinado grupo, a uma determinada tribo. Seja uma pessoa que não pertence a nada, sabe?
nenhum tipo de pertencimento, nem ao teu país, nem a teu estado. Talvez use um pouco da identidade do teu estado, nem a teu município, nem ao legado dos teus pais, nem ao que os teus pais esperam que tu seja. Pertença somente ao legado que tu está construindo, se tu estiver construindo alguma coisa. Esse legado é família. Pertença somente a isso. Sabe, quando a gente fala de pertencimento, de ser de algo, pertença a isso. Ou, né, pertença a algo de caráter religioso e espiritual. Pertença a Deus, né? Pertença a sua crença, a sua fé. Mas não pertença a mais nada. Não use uma roupa para pertencer a alguma coisa. A não ser que essa coisa seja de fato a tua missão, né? Tua missão. Como eu apresento aqui uma missão, eu tenho uma missão. A missão Alpha Life. E muitas pessoas se sentem pertencidas a essa missão. Porque é uma missão que atua profundamente na vida das pessoas. É uma missão que não quer te possuir. Ela quer te agregar e te deixar livre, cada vez mais livre. Seja livre das amarras do ego, livre dos apegos do mundo, né? Inclusive os apegos emocionais, que são outros aspectos que moram no ego. Coisas que eu me tornei, que eu fiz para me tornar aquilo que eu sou hoje, geram apegos, né? Eu criei uma imagem de repente na cabeça das pessoas, que eu sou uma pessoa pública. Isso pode gerar um apego, né? Que gera, na verdade, o maior apego de todo o ser humano, que é o apego a quem eu fui no passado. Que gera a dor que praticamente todas as pessoas hoje sentem, né, cara? Que é uma dor de estar perdido. Tu tá perdido na vida, tu tá perdido, tu não tem identidade, tua identidade é fraca, é fraca. Tu não criou nada, né? Tu só criou alguma coisa no passado e tu tenta sustentar aquilo. Além de tudo, temos o apego emocional, né? O apego a pessoas, o apego a bens materiais, né? Toda vez que a gente fala de desapego, de se desapegar a algo, como se desapegar a algo, a gente está falando da morte do ego, a gente está falando de deixar o ego mais neutro, mais líquido, mais não palpável, impalpável, um ego que existe, mas não existe. Se tu sofre por um relacionamento que acabou, a mulher te deixou, esse sofrimento é um resquício que está no ego, que mora no ego. Esse sofrimento, ele não existiria se a tua vida fosse mais plena, se a tua vida ela tivesse um senso de completude, um senso de estar um pouco mais completa. Tá me entendendo? Tudo aquilo que a gente atribui como símbolo, como roupagem, como máscara, como bandeira, que já existe, mas a gente se alinha com essas bandeiras, tudo é ego. Basicamente tudo é ego. E se tu se pergunta hoje, cara, como que eu vou diluir meu ego para ter uma vida mais plena, desapegada, livre, tranquila, com identidade forte? A resposta não é ficar pensando como que se dilui o ego. A resposta está em viver uma vida com mais presença, criar uma identidade mais forte, mais propósito e mais plenitude, mais completude. Eu tenho um senso de que eu sou completo. Cada um desses fatores abre alguns outros loops de conversas que a gente vai tendo ao longo da vida aqui, né, eu e tu. Por isso que essa série é infinita. Deixa o Ecopinto aqui.